Olá, povo de Deus! Nesse dia 4 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 52. Pastor Mateus já fez a metade do capítulo, até o versículo 23. Agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo. A palavra de Deus está dizendo assim: E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e mandou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele aleivosamente: Procedeste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um do seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ei na mão de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja entre meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda.
Então disse o povo a Saul: faze-o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, executava castigos, e houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimiás. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os apregava a si. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui a palavra do Senhor, né? Primeiramente a vitória de Jonatas sobre os filisteus, que o pastor Mateus trouxe. Ali o quanto que Deus ali deu sabedoria para que Jonatas ali usasse das estratégias ali para lutar, para batalhar contra os filisteus, para proteger o povo de Israel. E nós podemos ver também neste capítulo que Saul faz novamente um voto atrevido, né? E declara que o povo ali se tornaria maldito, que não deveria comer pão até a tarde daquele dia, para que ele vingasse dos inimigos dele. Então ele fez esse voto, e o povo ali morrendo, o povo ali perecendo de fome, sentindo ali, né, um desejo muito grande de alimento. E a palavra de Deus diz que chegando no bosque tinha um manancial de mel. E aí o que aconteceu? Naquele momento, ninguém comeu aquele mel. Mas quem que foi mexer no mel? O próprio filho, Jonatas. Vai ali, molha a ponta da vara e come aquele mel. E aí o povo, quando vê isso, fala para ele, né? O teu povo falou que maldito e seria o homem que comesse pão, pelo que o povo, a Bíblia diz que o povo desfalecia. Só que aí o que aconteceu? Mais uma vez, Saul, ele precisa ir
né, atrás dos filisteus, para que ali eles pudessem ali vencer mais uma batalha. Mas a Bíblia diz que Saul ali, ele levanta um holocausto e levanta para buscar a resposta do Senhor, e o Senhor não respondeu. E depois decide lançar sorte para ver sobre quem cairia o erro. E a Bíblia diz que ele lançou sorte entre ele, Jonatas e o povo. E a sorte caiu sobre eles, ele vai e despede o povo. E depois ele lança sorte novamente e cai sobre o filho. E ali, quando ele cai sobre o filho, ele pergunta para o filho: o que foi que você fez? E aí Jonatas diz para ele: olha, eu comi o mel que você tinha falado que não era para ninguém comer, e eu comi o mel. Ele fala: então você é digno de morte. Mas naquele momento, o próprio povo clamou e disse para Saul, falou: não, Jonatas fez um bem muito grande para nós e ele não é digno de morte, ele não vai morrer. Sabe o que essa palavra me mostra? Essa palavra me mostra que Deus, ele é justo para com os seus. Naquele momento, por mais que Saul estivesse ali, nós sabemos que Deus não respondeu por causa do mel que Jonatas comeu. Deus não respondeu porque Saul já estava fazendo coisas precipitadamente, como foi ministrado, como eu falei, que Saul ali tinha cometido o primeiro erro, e nós podemos ver que agora ele começa precipitadamente cometer um erro atrás do outro. Se ele tivesse parado, se ele tivesse não deixado levar pela emoção, se ele tivesse parado e pensado, mas peraí, analisar os conceitos dele, se ele tivesse analisado se realmente aquilo que ele estava fazendo, se realmente Deus estava agradando. Quantas vezes nós não paramos para analisar aquilo que nós estamos fazendo? Quantas vezes nós deixamos a emoção tomar conta e nós começamos a fazer coisas, né, que muitas vezes o Senhor não é consultado. O que a palavra do Senhor nos ensina? Que tudo que nós formos fazer, que nós venhamos trazer ao conhecimento do Senhor, para que o Senhor analise se é da vontade dele ou não que nós venhamos fazer. Isso se chama obediência. A obediência, a Bíblia diz, né, que através da obediência nós vamos ser abençoados. A obediência gera bênção, mas a desobediência não gera bênção. A desobediência gera confusão, gera maldição. A desobediência faz com que a pessoa fique confusa, faz com que a pessoa faça coisas assim como Saul fez, ao ponto dele quase matar o seu próprio filho, porque ele estava totalmente equivocado, totalmente confuso e fazendo coisas conforme ele entendia. Então nós não devemos fazer isto. Que tudo que nós formos fazer, que nós venhamos colocar em oração primeiramente, que nós venhamos buscar ao Senhor, que nós venhamos buscar sinais, que nós venhamos ser, muitas vezes, a gente deixa faltar a temperança em nós. E quando falta a temperança, nós não temos, muitas vezes, o costume, de buscar ao Senhor, esperar, a gente deixa a ansiedade falar mais alto. Controle a sua ansiedade para que você ouça a voz de Deus. Amém? Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.